Em sua opinião, o chat GPT é um aliado ou vilão na hora dos estudos? Seja qual for a sua resposta, você precisa ouvir o episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Indo além do Ctrl+C, Ctrl+V, o chat GPT e outras inteligências artificiais podem ser ferramentas poderosas na hora de aprender. Sabe como? Quem vai nos contar é o Ednei Souza, professor da SPM e conselheiro de inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Ednei. Obrigado, Zá. Um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão de usar o chat GPT de uma forma criativa, produtiva, que não seja aquela coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Como que a gente pode utilizar essa ferramenta de uma maneira que seja interessante para o estudante? Existem casos até, existe um caso recente de um brasileiro que foi aprovado em 5 concursos treinando com a plataforma. Isso é possível? Como que dá para fazer? É importante entender que o chat GPT ele não é um substituto do Google, ou seja, não é uma base de conhecimento. E mesmo o Google, quando você busca o link que aparece de resposta, você não tem a mais absoluta certeza que o que está naquele link é completamente verdadeiro, né? Agora, o ChatGPT ele foi treinado, inclusive, com testes online, né? Verificando qual a capacidade que ele tinha de passar em determinadas provas, em determinados testes. Na média, ele fica entre 90% de acerto, ou seja, se eventualmente você fosse fazer um teste e só responder utilizando o ChatGPT, você acertaria 90%. Você vai estudar para um concurso, pode ser que você está estudando alguma coisa errada, você vai estudar para o vestibular, pode ser que está estudando alguma coisa errada? Pode. Tem 10% em média de erro. Então é importante ter essa consciência de que ele não é uma base de conhecimento, de que ele não está sempre certo. Ele é mais certo do que a média dos seres humanos, mas ele não está sempre certo. E outra coisa importante a gente fala muito sobre fazer perguntas, né? Tem que saber fazer a pergunta. É uma grandíssima besteira. Eu já queria começar desconstruindo isso. Porque é sobre saber fazer tarefas. Ele não é uma ferramenta para você fazer perguntas, porque ele é uma base não confiável de conhecimento. O que adianta eu ser muito bom fazer uma pergunta para um negócio que eu nunca sei se a resposta está certa? Agora, se eu precisar para dar comandos, dar tarefas, ele é muito bom em executar essas tarefas, ele é muito bom em obedecer comandos, e aí sim eu preciso saber dar melhores comandos, dar comandos mais detalhados, porque a pergunta mais elaborada do mundo, onde você não sabe se é a resposta, tanto faz. E aí, uma coisa muito interessante para usar o ChatGPT para estudar, não é para ele trazer a resposta para você, mas para ele te dar o processo, para ele te dar o método. Tipo, olha, como eu posso compreender tal coisa? Eu estou com dificuldade de decorar, estou com dificuldade de entender, estou com dificuldade de fixar, estou com dificuldade de organizar meu tempo de estudo. Ele pode te ajudar a organizar o tempo de estudo, ele pode te ajudar a explicar de outras maneiras um determinado conhecimento, princípio, teoria, fórmula que está difícil para você. Ele pode avaliar a qualidade da sua resposta e te sugerir como que você poderia melhorar uma determinada resposta. Dá para você pedir para ele criar um teste, né? E você inventa um simulado para mim sobre determinado assunto, né? E aí você percebe que eu não estou fazendo pergunta, não é que eu estou pedindo para ele criar um simulado, não é pedir para organizar um plano de estudos, não é que eu estou pedindo para ele explicar uma teoria, né? Eu não estou fazendo uma pergunta, estou pedindo para ele fazer uma tarefa para mim, né? Executar alguma coisa para mim. E esse é o melhor estudo, pensar que tarefas, né? Se eu tivesse pessoas ilimitadas para me ajudar, o que eu gostaria que elas fizessem para me ajudar? Porque às vezes a gente quer a resposta pronta, entregue, né? Quem que vai saber me dar a resposta? Se você não souber dar as próprias respostas, você não é útil nesse futuro que está vindo. Então a questão é, como eu me transformo na pessoa que sabe dar as respostas? E aí como o chat pode me ajudar nesse processo de me transformar em alguém que vai saber responder sobre isso. Então é sobre o plano de estudos, é sobre simulados, é sobre outras explicações. Me conte histórias onde isso está sendo utilizado, me dê exemplos práticos onde isso acontece. E essas histórias, esses exemplos ajudam a gente a fixar muitos conhecimentos, né? É muito legal, inclusive esse ponto que você trouxe, né, Ednei, da gente
tá muito fixado em buscar essas respostas, né? A gente tá sempre pensando no caminho onde vai estar tudo ali mastigadinho pra gente. E é muito importante você falar isso, né? Sobre a coisa do ChatGPT te dar ferramentas, te dar caminhos, direcionamentos, suporte, muito mais do que uma solução e uma resposta. Acho que é bem interessante para quem tá ouvindo pensar nessa ferramenta como algo que vai te construir como um ser pensante, né, com critério, com questionamento. Então, assim, é um lugar muito mais interessante, né, do que a própria resposta em si. Ela te ajudar a validar o que você aprendeu é mais interessante do que te dar as respostas. Porque as respostas a gente já tinha na Wikipedia, no Google. Até na Barça. Exatamente, já tinha, inclusive antes da internet, a gente já tinha lugar com as respostas. Então, estudar nunca foi sobre decorar as respostas, né? Tudo bem que a gente tem uma educação que força, às vezes, a gente um pouco a decorar, mas nunca foi sobre decorar coisas, foi sobre aprender, internalizar. Então, às vezes, eu gosto mais da ideia dele explicar, dele fazer simulados, sabe? Eu preciso testar o meu conhecimento sobre tal coisa. Então, monte um simulado sobre esse assunto, né? Eu vou responder e depois avalio os resultados. E aí, uma questão que você achou que tinha acertado e não acertou, eu falei assim, olha, me explica por que eu errei aqui, o que eu fiz, né? E talvez algumas vezes você tem que ter o bom senso de entender que ele pode ficar confuso, ele pode fazer uma pergunta ruim, ele pode te dar uma explicação ruim, mas isso, um professor ruim, um simulado ruim, também faria, né? Na média, ele te ajuda muito, ele substitui você fazer aula com professores humanos? Não. Só que professores humanos têm um limite de dedicação que eles podem ter contigo. O ChatGPT, quando você estiver acordado e com conexão à internet, você tem ele disponível para você. E um dos usos, Ednei, do ChatGPT bem intenso é relacionado a trabalhos, né? Fazer trabalhos de escola, de faculdade e tal. Como que você acha que dá para usar essa ferramenta? Você já explicou um pouquinho aqui, mas em relação a trabalhos mesmo, sem o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu recomendo? Você pode fazer o rascunho do seu trabalho, vou colocar as aspas aqui, porque dependendo de como você fizer, esse rascunho já está bem elaborado, quer dizer, você não precisa começar uma coisa, escrever algo do zero, você pode começar a escrever junto com o ChatGPT, com a clareza de que pode ter inconsistências e incoerências ali. Se você estiver utilizando a versão paga, você pode pedir para ele o seguinte, tudo que você citar como fato ou dado, me diga da onde você tirou, me cite a fonte, e você pode validar essas fontes. Na versão gratuita, você não consegue fazer isso, mas você pode usar, por exemplo, o Google Gemini, que na versão gratuita também te traz as fontes, né? Então, um primeiro processo é uma validação do que está ali para ter certeza que está certo. Em geral, não é a grande preocupação do estudante, porque, como eu falei, ele erra 10%, e se tirar 9 passa, então às vezes o pessoal está muito tranquilo. Agora, é importante isso pensando no seu aprendizado, no seu futuro, e não você passar ou não na matéria. Outro ponto é o texto, que é o seguinte, se o texto tiver muita cara de ChatGPT, não só o seu professor, mas no seu futuro profissional, quando o seu chefe ver e achar assim, pô, esse texto foi copiado e colado do ChatGPT, como ele vai olhar para você? Vai olhar para você como uma pessoa cujo trabalho não tem valor. Tipo, olha, se a pessoa só está copiando e colando o ChatGPT, eu não preciso dela aqui. Eu dou o comando para o ChatGPT e copio e colo eu mesmo. Então, como é que você transforma esse texto, né, seja do seu trabalho de escola, seja do seu trabalho profissional no futuro, em algo seu? Eu recomendo sempre você editar, substituir as palavras que você não utiliza por palavras que você utiliza, quer dizer, deixar o vocabulário mais com a sua cara. E o segundo ponto é acrescentar histórias. O que aquilo tem se conecta com a sua vida, com a sua história, com a sua personalidade, né? Com alguma coisa que aconteceu na sua vida pessoal, com alguma coisa que aconteceu na sua vida profissional. Quando você incorpora histórias no resultado, aquilo se torna seu, porque aquilo contém agora uma experiência sua ali embutida. E isso aumenta muito não só o valor do resultado final, porque as pessoas adoram história, mas já dá uma clareza de que, olha, isso aqui não foi inteiro copiado e colado de um ChatGPT. E tem também como treinar o ChatGPT, né? Não é um processo tão simples aqui de explicar em poucos minutos, mas tem uma forma também de se treinar o ChatGPT quanto ao vocabulário, estilo. O que você pode fazer é testar, né, um pouco assim, olha, pega um texto seu que você já fez anteriormente, pede para o ChatGPT analisar e fala assim, olha, me diz qual que é a personalidade, estilo, tom, vocabulário e propósito desse texto aqui. E aí, usando essas respostas, você depois cria um texto seu, fala assim, eu quero que você crie um texto usando esse estilo, esse tom, esse vocabulário, explica algo que o ChatGPT já analisou de um outro texto seu. E ele faz um pouco mais parecidinho com o seu próprio estilo. Obviamente que a gente também pode mudar o estilo de escrever, etc. Mas assim, olha o trabalho que você já fez, pede para analisar, usa essa resposta para incorporar no prompt do próximo trabalho. Já muda um pouco. Sai perfeito? Não sai perfeito,
ainda precisa você editar palavras que não parecem suas, incorporar histórias, né? Mas pense o seguinte, se você está dando Ctrl+C e Ctrl+V hoje, você pode passar na prova, você pode ganhar nota para o trabalho. Mas no futuro, se perceberem que você é a pessoa do Ctrl+C e Ctrl+V, pode usar uma inteligência artificial no lugar de você. Pensa o que você, como ser humano, está acrescentando naquele processo. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Bom, gente, estou de volta. Continuo o papo aqui com o Ednei Souza, professor da SPM, conselheiro de inovação e tecnologia. Então, Ednei, agora além do ChatGPT, existem outras ferramentas de IA que podem ser úteis para os estudantes, não existem? Tem a Clarice.ai, né? Que é uma inteligência artificial que faz revisão ortográfica e de estilo. Ela tem esse nome Clarice, em homenagem a Clarice Lispector, é uma ferramenta que foi criada no Brasil, uma ferramenta brasileira, e por isso que ela é tão boa em revisar ortografia e estilo em língua portuguesa, né? Ela faz uma revisão melhor que o ChatGPT. Então você pode revisar ali sua redação, seu trabalho antes de entregar, ela te ajuda. Então acho que é interessante que ela não somente diz o que precisa ser mudado, mas por que precisa ser mudado, e aí você já vai aprendendo aí sobre redação, estilo, né? Para fazer apresentação, eventualmente você tem que apresentar seu trabalho, tem o Gama, é Gama com 2ms.app. O Gama é uma inteligência artificial que ela cria apresentações. Eu recomendo primeiro fazer o texto, né? Com o texto pronto, você vai no Gama, tem uma opção lá de texto para apresentação. Então ele faz um resumo do texto no formato de apresentação. Né, a versão gratuita, você faz ali 1 a 2 apresentações por mês, a versão gratuita funciona o suficiente, a cada vez que você faz, gasta créditos, né? Mas já é o suficiente já para fazer apresentações muito bonitas, muito bem estruturadas, com imagem e tudo mais, né? São alguns exemplos de algumas ferramentas que podem te ajudar aí também nos estudos do dia a dia. E, Ednei, a gente tem ainda, enfim, alguns professoras que são contra o uso do ChatGPT e essas outras ferramentas de inteligência artificial pelos alunos. O que você acha, assim, sobre isso? Faz sentido proibir, já que isso tá, né, na nossa vida mesmo? Dá para ficar pelo jeito? Ou é mais interessante entender, né, e usar as regras desse jogo para aprender? Faz sentido proibir na sociedade de uma forma geral? Não faz sentido porque é um caminho sem volta. Se não for o ChatGPT, o Google Gemini, o Claude, Perplexity, Microsoft Bing, tem um monte de inteligência, se não for uma, vai ser outra, que vai estar disponível, né? Assim como já está disponível Google, Wikipedia, não faz sentido você proibir o suporte tecnológico de alguma forma. Agora, existem dentro do aprendizado, existe andragogia, né, o aprendizado para os adultos, e existe pedagogia, que é o aprendizado mais amplo, onde tem a pedagogia infantil e tudo mais. Existem momentos de aprendizado onde não necessariamente, né, a tela, a internet, a tecnologia é o momento mais adequado porque você está desenvolvendo outros fatores ali. Está desenvolvendo curiosidade, você está desenvolvendo coordenação motora. Então, não sei quando que exatamente a gente deveria inserir essa ferramenta, mas eu tenho certeza que precisa inserir a ferramenta. Vou dar o meu exemplo como professor. O que eu faço? Eu peço para os alunos já fazerem no ChatGPT. E aí eu peço para eles me colocarem no trabalho também qual prompt que ele utilizou, qual comando que ele deu. E depois é o seguinte, eu peço o seguinte, ó, isso aqui que você colocou no trabalho, você editou o que saiu do ChatGPT? Sim ou não? Se sim, o que você editou? Se não, por que você decidiu não editar? Porque nessa hora que ele não edita e tem alguma coisa errada, o que eu faço? Eu estou avaliando que ele não tem domínio daquela matéria. Eu falo, porque tem coisa errada que você não editou. Então, eu avaliei, julguei que estava ok e decidi não editar. É uma resposta válida? É uma resposta válida. Se tinha algum erro, significa que aquele aluno não conseguiu perceber o erro. Se ele editou, o que ele editou, eu estou percebendo o senso crítico dele. E no prompt, eu estou olhando a capacidade dele de fazer prompts. Porque como eu trabalho com o ensino profissional, eu estou formando as pessoas ali em MBA, cursos livres, eu preciso avaliar o quão pronta ela está para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ela vai ter que dar prompts. Então, deixa eu quão boa ela é em dar prompts. Deixa eu avaliar esse prompt. Então, eu estou inserindo na minha metodologia uma forma de validar
o domínio da matéria e o uso de inteligência artificial ao mesmo tempo. E cada professor precisa buscar esse suporte, né? Muitas vezes o professor é contra porque ele não recebeu nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de suporte e não compreendeu dentro do contexto dele, dentro do contexto da matéria dele, como ele vai utilizar. Essa, às vezes, é até uma discussão, muitas vezes, né, para chegar, às vezes, batendo de frente com o professor, mas discutir como isso pode ser feito. Eu já vi professores que têm feito de uma forma interessante, que é usar o ChatGPT junto com os alunos para fazer reflexão, questionamento, aprendizagem adaptativa, do tipo assim, cada um de vocês gosta muito de qual a sua matéria preferida. Eu gosto de música, eu gosto de esportes, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você vai agora pedir para o ChatGPT organizar o estudo dessa disciplina combinando com aquilo que você mais gosta. Quer dizer, olha, me explique isso daqui como exemplos ligados ao universo da música, para quem gosta de música. Me explique isso aqui com exemplos ligados ao universo do esporte, para quem gosta de esporte. E aí cada aluno pode estar usando o ChatGPT como suporte para aprender num contexto diferente dentro da mesma matéria. E aqui o professor, sem querer, acabou fazendo o quê? Ou por querer, planejado, né? Acabou fazendo um exercício criativo ali e mostrando que existem outras possibilidades. Então, eu não vejo sentido em proibir completamente, mas tem que entender claramente quando introduzir isso, né? E introduzir com essa clareza de que não é um banco de dados de conhecimento. Eu vejo ignorância, na verdade, de ambas as partes, né? O professor que não procurou entender dentro do contexto dele, como eu já falei aqui, e o aluno que não procurou entender o que é a ferramenta. Ele só está procurando um atalho para copiar e colar e responder. Eu sou super a favor de usar, eu mando utilizar, eu ensino a utilizar, mas se a gente utilizar da forma errada, nós não estamos aprendendo a como usar a ferramenta. A gente vai ser substituído por ela. Se eu não acrescento algo, algum valor humano, se eu não coloco algo meu, ela me substitui. Então a gente não tem que aprender a ser o operador de chat GPT. A gente tem que aprender a ter domínio das disciplinas e usar o chat GPT como alguma coisa que acelera e facilita esse nosso domínio. Se for tipo, só para dar check numa matéria, e uma coisa que eu falo muito, principalmente quando eu estou falando com as pessoas mais jovens, né? Tem matéria que parece inútil porque o professor não teve a gentileza, né, para não falar outra coisa, de explicar para você como que ela impacta o seu futuro, né? E às vezes você só faz rapidinho para dar check ali e não presta atenção. No futuro isso te cobra, entendeu? No futuro a pessoa não sabe fazer uma reflexão porque ela achou que filosofia não era importante. No futuro ela não entende o contexto de alguma coisa porque não olhou história, né? No futuro eu falo, eu vou ser jornalista, e ele fala assim, eu não sei fazer aqui uma declaração de imposto de renda porque não olhou matemática. Enfim, então se tem aquela disciplina que você está querendo só usar o ChatGPT para dar um check, minha sugestão é pergunta para o ChatGPT no contexto do que você quer ser profissionalmente no futuro, o quanto que aquilo ali é importante ou não, e ele já te ajuda a aprender de uma forma que você sinta que vai ser mais produtiva para o seu futuro. Ajuda você a derrubar algumas barreiras aí. Eu achei muito legal, Ednei, você trazer todos esses pontos, porque acho que a gente precisa não ter tanto medo, né? Que o medo gera esse afastamento, até um pouco a nossa ignorância, que a gente às vezes fica, não, isso daí não é para mim. É sim, gente, é uma ferramenta que está aí, que a gente pode usar, mas sempre considerando que o que tem de mais interessante no processo todo é a gente, né? Eu queria acrescentar um ponto que combina completamente com o que você acabou de falar, né? Que você falou que não pode ter receio, mas não pode ter também o deslumbramento. E aí está totalmente em linha com o que você já falou. Quer dizer, o deslumbramento a gente tem que ter com o humano, porque ela é uma ferramenta que, por trás, ela não está raciocinando. Ela está fazendo um cálculo probabilístico de qual a probabilidade desse texto aqui fazer sentido para essa resposta. Por ser um cálculo muito avançado, parece às vezes que ela está pensando, mas ela não está pensando, ela não é um ser pensante, ela não está pensando, ela não está sentindo, ela não está vivendo experiências. Você está pensando, você está sentindo e você está vivendo experiências. Então, compartilhe as suas experiências naquilo que você entrega e insira as suas emoções no seu processo. Nós somos seres emocionais. O que nós sentimos, nós experienciamos enquanto sentimentos, tem que estar presente no nosso trabalho, no resultado daquilo do que a gente faz, né? Então, aprenda a valorizar o seu eu, né? Que pensa, que sente, e você faz isso, em geral, através de histórias, né? Coloca as suas histórias ali, vamos humanizar o conteúdo do ChatGPT com aquilo que só o humano pode viver. Poxa, Ednei, foi muito legal o papo, acho que trouxe muitas resoluções mesmo para coisas que às vezes a gente fica em dúvida, né? Fica num lugar meio obscuro, e eu acho que muita gente que está ouvindo aqui vai olhar de outra maneira para essa possibilidade que é usar essas ferramentas, assim. Gente, tem muita coisa legal para fazer, muitas formas da gente evoluir, se desenvolver habilidades ali com um suporte super interessante. Então, te agradeço muito pelo papo, viu?
Obrigado, adorei falar com você. Espero que isso traga ideias e mude completamente a forma que o pessoal que está ouvindo a gente vai usar o ChatGPT daqui para frente. Tenho certeza que vai. Espero que o nosso papo te ajude a aproveitar melhor todos os aspectos positivos que a inteligência artificial pode oferecer para quem está estudando. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.